Bom dia, essa é a nossa aula de Direito Internacional, Relações Internacionais e Direitos Humanos. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre cooperação jurídica internacional. Então, nós vamos começar a tratar do tema da mais antiga forma de cooperação jurídica, que é o Instituto da Extradição. Então, talvez vocês devem ter ouvido falar no noticiário a respeito da extradição. Recentemente, novamente, se falou sobre um italiano que estava no Brasil e que foi extraditado. Então, o que significa essa extradição e quais são os requisitos para que ela ocorra é o que a gente vai estudar na aula de hoje. Ok? Deixa eu compartilhar a tela. Pronto. Então, a extradição, como eu mencionei, é o mais antigo procedimento de cooperação internacional. Ela se dá para que possibilite que alguém cumpra a pena ou responda a um processo criminal no seu país de origem, evitando com isso expedientes como a fuga para se furtar a esse cumprimento de pena. Então, por exemplo, alguém que venha cometer um delito num país e fuja para outro país, obtendo com isso uma proteção desse país de origem, no sentido de se esconder ali para não cumprir pena. Então, esse país em que houve o cometimento do crime vai fazer um pedido de cooperação internacional para o país em que se encontra esse indivíduo que é suspeito ou já foi condenado de algum crime, para que esse país em que ele se encontre retorne-o, ou seja, entregue ele para as autoridades que assim possam cumprir a pena, fazer a execução da pena ou ainda fazer o processamento criminal. Então, a extradição, ela se dá como um instituto de cooperação criminal e ela se dá em razão de que alguém tenha cometido um crime em determinado país e fugido para outro. Então, essa pessoa é suspeita ou já foi condenada por esse crime. E então, quando ela vai para o outro país, nós temos a hipótese desse país em que ela se encontra retorná-lo ao país do cometimento do crime, para que ela assim o faça, cumpra devidamente essa pena. Essa extradição, ela pode ser o pedido feito pelo país em que houve efetivamente o cometimento do crime em relação ao país em que o indivíduo se encontra. Portanto, a gente fala que o pedido é de extradição ativa quando ele é feito pelo país em que foi cometido o delito ou que haja aplicação da lei penal nesse país. E ele é dirigido ao país em que se encontra o acusado ou o condenado. E aí nós temos o procedimento de extradição passiva, cuja competência para ferir a legalidade é do Supremo Tribunal Federal, conforme consta na Constituição, no artigo 102, a linha G. Então, o Supremo Tribunal Federal irá averiguar os requisitos da extradição, ou seja, vai verificar se estão presentes esses requisitos para que se possa efetivamente proceder à extradição. A extradição também se encontra regulamentada na lei de imigração. Então, a lei que nós falamos a respeito da lei de imigração, também nós temos previsões sobre o Instituto da Extradição. Bom dia, Luca. Bom dia, Clarissa. Nós já iniciamos aqui, nós estamos falando da extradição, tá bem? Como um pedido de cooperação em que um país em que o sujeito tenha
cometido um crime, ou já tenha sido condenado, ou precise fazer o processo criminal, persecução criminal, faz o pedido para que outro país o entregue. Então, entregue esse indivíduo para que ele possa responder ao processo criminal lá. Então, é isso que dispõe o artigo 81 da Lei de Imigração que nós já estudamos. A extradição é a medida de cooperação internacional entre o Estado brasileiro e outro Estado, pela qual se concede ou solicita a entrega de pessoa sobre quem recaia condenação criminal definitiva ou para fins de instrução de processo penal em curso. Então, como eu comentei, ela é um processo de cooperação internacional em matéria penal, em que se solicita a entrega da pessoa que já foi condenada ou que é a suspeita de um crime para ela responder na localidade em que esse crime ocorreu, tá? Não existe a extradição ex officio, ou seja, sempre é um pedido de um país para o outro. Então, ninguém pode entregar um indivíduo sem que haja um pedido de entrega desse indivíduo. E por que que se dá a extradição? Por algo que vocês estudam lá no direito penal, em que nós temos a ocorrência de que a persecução criminal, a condenação de um crime, se dá no território em que ele ocorreu. Então, vocês têm lá no direito penal o artigo 7º do Código Penal, que trata da extraterritorialidade da lei penal e da territorialidade como regra. Então, o que que isso significa? Que o crime cometido no Brasil é de competência da justiça brasileira para fazer essa persecução criminal e execução de pena. Apenas excepcionalmente é que nós temos, de fato, a possibilidade de aplicação da lei penal a crimes ocorridos no exterior, por exemplo, quando diz respeito à vida do presidente da República, ou cometido por determinados cidadãos contra determinados cidadãos, que consta ali no artigo 7º do Código Penal. E, além dessa questão, os mecanismos de cooperação internacional não abarcam homologações de sentença. O que é homologação de sentença? É quando eu tenho uma sentença produzida num país e eu quero que essa sentença tenha efeitos em outro país. Então, eu vou requerer que essa sentença seja reconhecida por um outro país para produzir efeitos. Por exemplo, eu tenho o pedido lá de condenação de uma dívida de 100 mil reais de uma pessoa, e essa pessoa foi para outro país. Eu posso pedir para que essa sentença de 100 mil reais seja executada em outro país. Isso existe e chama-se homologação de sentença estrangeira. Vocês vão estudar lá em processo civil, tá? Mas não é possível que uma sentença criminal venha a ser levada a outro país para a sua execução. Então, em razão disso, é que nós só temos o Instituto da Extradição para requerer a vinda desse sujeito para que ele responda ao processo ou cumpra a pena, porque a gente não pode encaminhar. Hoje tem uma exceção, tá? Que é a transferência de execução de pena, que eu vou falar mais tarde, mas, via de regra, a sentença criminal ela tem efeitos no país de origem, tá? Então, esse é o motivo pelo qual a extradição é um mecanismo de cooperação internacional dos mais antigos no mundo, para evitar, evidentemente, a impunidade, evitar que as pessoas fujam e encontrem aí guarida nos demais países e se furtando, portanto, ao cumprimento dos crimes que cometeram, tá? Ela pode ser parcial, nós vamos ver, pode ser que o Brasil, por exemplo, extradite para determinada questão, mas não extradite em relação a outras. Bom dia, Léo.
Bem, nós estamos falando hoje de extradição. Então, quais são os impedimentos, pessoal, para que ocorra a extradição? Então, o que significa isso? Em determinadas hipóteses, o Brasil não vai extraditar, tá? Não vai extraditar, não vai atender esse pedido de cooperação internacional. Então, o Brasil não extradita brasileiro nato. O que é brasileiro nato? É um conceito que vocês vão estudar lá junto com o professor Gustavo, a ideia de nacionalidade. Então, são brasileiros natos, aqueles nascidos no território brasileiro ou de pai e mãe brasileiro, já que o Brasil adota tanto o jus sanguinis, ou seja, o sangue, como critério de estabelecimento de nacionalidade, quanto o jus soli, o solo, onde o indivíduo tenha nascimento. Então, nasceu no Brasil, é brasileiro. E se esse brasileiro vem a cometer um crime fora do território nacional e venha para o Brasil não extradita brasileiro nato, que é o caso, por exemplo, vocês devem ter ouvido falar do Robinho. Então, o Robinho está sendo acusado na Itália de estupro. Então, ele veio para o Brasil. O Brasil não vai extraditá-lo porque ele é brasileiro nato. Então, ele não tem o risco, claro que ele não pode pisar lá na Itália, mas o Brasil não vai extraditá-lo em razão desse critério. O que pode acontecer, que a gente vai estudar mais adiante, é uma transferência de execução de pena, se for o caso. Mas o Brasil não vai extraditá-lo porque ele é brasileiro nato. Tem um caso bem interessante, que é essa extradição aqui do STF, está ali no nosso material, em que a brasileira era uma brasileira nata, casada com um americano, e ela também se naturalizou norte-americana. Em razão da naturalização dela como norte-americana, o STF entendeu que ela perderia a nacionalidade brasileira e houve por bem extraditá-la. Esse é o julgamento. O caso também está ali no nosso material, vocês podem fazer depois um relatório desse caso, eu vou explicar mais adiante. E esse é um caso bem interessante, porque ela foi acusada de homicídio desse marido que ela tinha se casado, e aí ela veio ao Brasil, mas como ela tinha adquirido a nacionalidade norte-americana, o Supremo Tribunal Federal entendeu que era possível extraditá-lo. Então, desde que o brasileiro não tenha adquirido outra nacionalidade que possa importar, lá na forma do artigo 12, a perda da nacionalidade brasileira. Então, a extradição, repetindo, é um mecanismo de cooperação internacional entre os estados, em que um estado onde houve o cometimento do delito requer a outro estado a entrega de um indivíduo que se encontra em seu território para que ele possa cumprir pena no território da ocorrência do delito ou responder a um processo criminal relativamente a algum fato ali ocorrido, tá? Então, não vai ser dada a extradição se for o caso de brasileiro nato, ou ainda, no caso de brasileiro naturalizado, que é o brasileiro que vem adquirir a nacionalidade brasileira em razão de algum fato posterior e tenha requerido essa naturalização. Por exemplo, se casou com uma brasileira, por exemplo, está vivendo há bastante tempo no Brasil. Então, são fatos que possibilitam que alguém venha adquirir, não nasceu no Brasil, não é filho de brasileiro, está aqui há um determinado tempo e requer a nacionalidade brasileira. Esse requerimento de nacionalidade brasileira, nós damos o nome de naturalização, tá? Então, a naturalização, ela se dá posteriormente. Então, é um procedimento de naturalização que ocorre, tá? Que ocorre, não, a pessoa não nasce brasileira, mas ela requer o reconhecimento dessa condição.
E nesse caso, ela tendo se naturalizado, também não pode haver a sua extradição, a não ser que a naturalização tenha ocorrido posteriormente ao cometimento do crime, o que daria a entender que a pessoa poderia ter se naturalizado para se furtar ao pedido de extradição, ou ainda que o crime que seja a extradição seja de tráfico de drogas. Então, se for de tráfico de drogas, em razão do Brasil ter se comprometido a fazer o combate ao tráfico de drogas, é possível sim a extradição de brasileiros naturalizados. Isso se encontra, pessoal, lá na Constituição Federal, lá no artigo 5º da Constituição Federal, permitindo a extradição de brasileiros naturalizados na forma da lei, desde que o crime seja anterior à naturalização, ou no caso de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas. Ok? Continuando, pessoal. Ainda quanto aos impedimentos de extradição, que estão dispostos lá no artigo 82 da nossa lei de imigração, como eu falei. Então, é impedimento para extradição em relação, ou seja, o Brasil não vai fazer entrega desse sujeito para a autoridade estrangeira que assim o requer, se caso ele mesmo se encontrar numa situação de competência para julgar o crime imputado ao extraditando. Então, por exemplo, aqui eu tenho um caso de uma extradição, aqui eu tenho vários no nosso material referência a determinada jurisprudência. Isso fica no material de vocês, depois, se vocês quiserem, com calma, olhar. Então, nesse caso, por exemplo, era um tráfico internacional Brasil-Itália. Então, vamos supor, como no tráfico internacional envolve um porto de origem, um porto de chegada, sempre esses dois portos vão ter competência para julgar o crime, porque o crime ocorreu de forma transnacional. A droga sai de um lugar para outro, então nos dois países acontece o crime. Então, se um país requer a extradição relativamente a esse tráfico de drogas, o Brasil também seria competente para julgar essa conduta. Então, vai se analisar se de fato, opa, já tem inquérito no Brasil, o Brasil já está procedendo atos de persecução criminal quanto a esse fato, então o Brasil não vai extraditá-lo, o indivíduo, para a Itália, como no exemplo que eu falei, porque a pessoa não pode responder duas vezes pelo mesmo fato. Nesse exemplo aqui, que está na jurisprudência, não havia sequer inquérito no Brasil e houve-se por bem extraditar um indivíduo. Então, os impedimentos para extradição principais são que o sujeito seja brasileiro nato, nascido no Brasil, ou de pais brasileiros, ou no caso de brasileiro naturalizado, que não se trate de tráfico de drogas e também não se trate de crime ocorrido antes da naturalização, na forma que está na Constituição e também na Lei de Imigração, que hoje regulamenta o Instituto da Extradição. Quem afere os requisitos para verificar a possibilidade de atender um pedido de cooperação internacional de extradição, quem analisa os requisitos legais é o Supremo Tribunal Federal. Por isso que a gente ouve muitas vezes noticiário dizendo Supremo Tribunal Federal deferiu ou não deferiu a extradição. Por exemplo, talvez o caso mais conhecido seja do Cesare Battisti. Então, o Supremo Tribunal Federal entendeu por bem que havia o preenchimento dos requisitos legais para atender o caso de extradição desse indivíduo. Então, a extradição é um pedido de cooperação para entrega desse indivíduo à autoridade requerente, que vai fazer por meio, evidentemente, ou existe um tratado, a gente vai ver
sobre extradição entre os países é uma promessa de reciprocidade. Vai se dar o pedido por meio das autoridades indicadas no tratado, ou se não houver, por meio da diplomacia, e o Supremo Tribunal Federal, quando o Brasil for requisitado ao pedido da extradição, o que nós estudamos que se trata de extradição passiva, o Supremo Tribunal Federal vai analisar os requisitos para extradição na forma do artigo 82 da Lei de Migração. Então, na forma do artigo 82 da Lei de Migração. Então, não pode ser brasileiro nato, naturalizado apenas em caso de cometimento do crime antes da naturalização ou se tratar de tráfico de drogas. Se o Brasil tiver competência e estiver julgando esse caso, também não vai extraditar. E aqui tem um critério bem interessante, pessoal, que vai determinar a gravidade do crime, ou seja, não é qualquer crime que a lei autoriza a extradição. O crime tem que ter uma pena de prisão não inferior a 2 anos. O que isso significa, pessoal? Que, vamos supor, uma mera contravenção penal... Só um... Ui. Desculpe. Vantagem da aula online, né? Vocês não estão perto. Então, o crime tem que ser um crime grave, cuja pena não pode ser inferior a 2 anos de prisão. Então, só apenas, no caso, a aferição aqui em relação à pena abstrata, evidentemente, tem que ter a pena máxima, tá? O que importa para análise é em relação à pena máxima combinada no delito. Tem que ter pena máxima maior do que 2 anos, tá? Então, não é qualquer crime de extradição para que evite-se, assim, que crimes de menor potencial ofensivo sejam objeto de extradição, porque é um procedimento de cooperação custoso, tudo isso, e a lesividade da conduta em relação ao bem jurídico protegido não foi muita. No mesmo sentido da competência aqui, então, se o sujeito já está respondendo a processo criminal no Brasil, também para evitar o bis in idem, ou seja, que a pessoa seja punida 2 vezes pelo mesmo fato, o Brasil não vai fazer a extradição desse indivíduo, tá? Além disso, continuando os impedimentos à extradição, quando já houver a extinção da punibilidade em razão da prescrição penal, ou seja, o Estado brasileiro ou o Estado requerente já teriam aqui extinta a punibilidade em razão da prescrição. Isso é algo interessante, por quê? Porque pode ser que lá no país que está requerendo a extradição, a punibilidade não esteja extinta pela prescrição. Mas o Brasil vai aferir que, se, segundo as suas próprias leis, já teria ocorrido a prescrição criminal desse crime. E aí, nesse caso, se o Brasil entender que, segundo as suas leis, já teria ocorrido a prescrição, então, nesse caso, o Brasil não vai extraditar. Tem um caso interessante aqui, tá? Dentro da linha que eu falei, da jurisprudência da STF, em que a Argentina pedia a extradição de algumas pessoas que estavam no território brasileiro quanto a crimes ocorridos durante a ditadura, dentre eles o assassinato de algumas pessoas e também o desaparecimento dessas pessoas. E aí o Brasil entendeu que, quanto ao assassinato dessas pessoas ocorridas entre os anos de 1973 e 1975, teria ocorrido a prescrição. Mas quanto ao desaparecimento, por se tratar de um crime permanente, ou seja, ele está sempre acontecendo, as pessoas não aparecem, então o Brasil deferiu a extradição apenas quanto a esse caso. Porque para o Brasil, os casos que ocorrem, mesmo que tenham ocorrido
em contexto de violação de direitos humanos, mesmo que tenham ocorrido num contexto de extermínio, no caso do Brasil, vem se entendendo que se amolda ao tipo de homicídio e, portanto, aplica-se a prescrição, que foi a grande celeuma para quem fez o trabalho da guerrilha do Araguaia e do Vladimir Herzog, a questão relativamente à condenação do Brasil em razão de não ter feito a persecução e condenação das pessoas envolvidas no assassinato dessas vítimas. E aí a Corte Internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, entendeu que esses crimes eles eram imprescritíveis, porque eles eram crimes contra a humanidade. Mas esse não é o entendimento adotado no Brasil, e aí por isso que até hoje se fala que o Brasil não tem cumprido a sentença da Corte Interamericana. E assim também tem procedido em relação aos indeferimentos de extradição quanto a crimes que tenham ocorrido durante o período de ditadura nos países vizinhos. Então, bom dia mais uma vez a quem chegou um pouquinho depois. Nós começou eu e a Maitê, então a aula está gravada ali para quem quiser retomar. Nós estamos falando da extradição como instituto de cooperação jurídica criminal, em que um país onde ocorreu o delito vai fazer o pedido para que o outro país entregue o indivíduo para que ele cumpra a pena ou responda a processo criminal no país requerente. Então, nós temos a extradição ativa, que é o pedido de entrega desse indivíduo, e a extradição passiva é do país que vai entregá-lo. No caso do Brasil, quando nós temos a extradição passiva, quando vem o pedido para entregar alguém que esteja no território brasileiro, o Supremo Tribunal Federal deve analisar se estão preenchidos os requisitos legais para se poder proceder a essa entrega. E dentre eles, nós estamos estudando os impedimentos à extradição. Então, nós estamos estudando os impedimentos quando não pode ocorrer extradição. Então, já falamos de alguns dispositivos nesse sentido. Além, pessoal, além dos impedimentos que nós já estudamos até agora, também não pode haver, o Brasil impede a extradição se tratar de crime político ou de opinião. Então, o Brasil não permite a extradição quando o requerimento versa sobre crime político ou de extradição. Inclusive, esse impedimento está lá na Constituição brasileira. O Brasil também não extradita se tratar de pedido feito, se tratar de pedido feito por tribunal ou juízo de exceção. O que seria tribunal ou juízo de exceção? Em que eu não tenho um tribunal permanente nesse estado requerente para julgar os fatos. Então, que haja alguma desconfiança sobre a imparcialidade do juízo que vai requerer a extradição do indivíduo. Também nós estudamos já o Instituto do Refúgio e do Asilo. Não vai haver extradição se o indivíduo ele for considerado refugiado no Brasil ou ainda tiver sido concedido a ele o Instituto, a proteção pelo Instituto do Asilo. Em relação a crime político e de opinião, é importante aqui fazer a consideração de que vai se aferir esse critério pelo princípio da preponderância. O que isso quer dizer? Por exemplo, se eu tenho atos terroristas praticados num determinado país, a explosão de um trem, por exemplo, e porque quer independência ou porque quer manifestar alguma opinião, vejam que esse ato ele pode até ter um cunho político.
mas o fato em si, a explosão de um trem, levando à morte várias pessoas, evidentemente, não se trata de algo eminentemente político. Tá? Então, esse é um fator bem importante quando nós falamos sobre isso. Além desses impedimentos, pessoal, para a extradição que o Supremo Tribunal Federal deve averiguar, também é preciso analisar se estão preenchidos os requisitos para a extradição. Ou seja, quais são esses requisitos? Eles estão presentes lá no artigo 83 da Lei de Imigração. Quais sejam os requisitos que dizem respeito ao próprio conceito de extradição, ou seja, que o crime tenha sido ocorrido no território requerente, tá? E ele vai aplicar as suas leis, ou que ele responda a processo criminal ou condenação nesse estado. Ou seja, o que significa isso? Um outro estado, um terceiro, não pode pedir a extradição, não pode pedir a extradição de um indivíduo que não tenha cometido um crime no seu país para depois extraditá-lo. Então, essa extradição, ela precisa corresponder a esses requisitos. Ela precisa dizer respeito a esses requisitos. Tá? Mas pode ser que mais de um estado peça a extradição. Por exemplo, o indivíduo cometeu crimes em mais de um país, e vários países estão pedindo a sua entrega, a sua extradição. Então, nesse caso, o Brasil vê se deparado com a hipótese de vários pedidos nesse sentido. No caso de vários países requererem a extradição, a própria lei vai determinar a quem o Brasil deve atender num primeiro momento. Então, ali no artigo 85, nós temos a hipótese, por exemplo, do crime mais grave, ou se o crime for mais grave de quem primeiro pediu. Então, são ali parâmetros para serem obedecidos no caso de mais de um pedido de extradição. Quanto ao pedido de extradição, pessoal, então é feito esse pedido ao Brasil. Nesse caso, sob a ótica do Brasil, nós temos a extradição passiva, tá? Então, o Brasil vai analisar os requisitos e a inocorrência de nenhum impedimento para extradição, e aí, então, vai haver essa entrega. Mas é preciso ponderar que durante esse processo pode acontecer, por decisão do Brasil, ou seja, do Supremo Tribunal Federal, a prisão desse indivíduo para fins de extradição. Então, que haja a retenção desse indivíduo, uma prisão cautelar, tá, para fins de extradição. Então, o Supremo Tribunal Federal, no caso de ocorrer, vai fazer o pedido de extradição, então ele vai ter que entregar esse indivíduo. Evidentemente que às vezes esse indivíduo não quer ser entregue, está se escondendo. Então o Supremo pode determinar que seja operada a sua prisão para que haja a análise dos demais requisitos e possa se assegurar a executoriedade da medida de extradição. Então, nesse sentido, é que dispõe o artigo 84. Então, é possível, sim, a prisão para fins de extradição, e mais comum do que isso tem sido, no caso em que não apresentam uma chance grande de fuga, a retenção de documentos ou mesmo a prisão domiciliar desse indivíduo, tá? Então,
Se houver a prisão para fins de extradição, então ela é possível no curso do procedimento ou ainda em caso de urgência, tá? Então já se tem a notícia que a pessoa está aqui, mas ainda não foi formalizado o pedido de extradição, pode haver o requerimento primeiro do pedido de prisão e depois o Estado formaliza a extradição, mas nesse caso ele deve formalizar a extradição no prazo máximo de 60 dias, senão o sujeito vai ser colocado em liberdade. Então, isso é comum, por exemplo, alguém que seja já conhecido, tá? Então, se tem a notícia que a pessoa, por exemplo, veio ao Brasil, o Estado requer imediatamente a prisão para depois, 1, 2, 3 dias, formalizar o pedido de extradição nesse sentido. Então, alguém, por exemplo, que já é conhecido, famoso, em razão do cometimento de crimes. Então, se tem a notícia que ele foi para o Brasil, já vai fazer a ordem de detenção logo desse indivíduo para que ele responda ao crime e depois haja o pedido de extradição nesse sentido, tá? Continuando, a abordagem, o próprio extraditando pode, tá, se entregar voluntariamente também ao Estado requerente. Tá bem, eu quero me entregar, não quero nem, ok, tá? Não precisa ver isso aí, eu me entrego. Se ele quiser ele viajar sozinho para o país requerente, ok. Agora, se ele quer abrir mão da sua defesa no processo de extradição perante o Supremo Tribunal Federal, aí ele tem que ter um advogado que o assista, tá? Ou seja, o advogado deve declarar com ele que ele tem ciência dos direitos que ele teria, no sentido de averiguar a legalidade da extradição para que esse procedimento aconteça. Tá? Então, o processo de extradição, o Brasil sendo um país requerido, ou seja, a extradição passiva, em que um outro país faz o pedido para que o Brasil entregue o indivíduo para que responda um crime, ou ainda cumpra uma pena nesse país requerente, passa por um processo de extradição de controle de legalidade no Supremo Tribunal Federal, sob o desígnio de processo de extradição. Aí vai ter um determinado número desse processo. O STF, então, vai fazer a análise dos requisitos presentes na lei, ou seja, aqueles requisitos que nós acabamos de estudar, nós vamos dar continuidade a alguns deles, se estão presentes, se há algum impedimento para extradição ou não. Em um STF dando ok para extradição, ou seja, pode extraditar, porque não há nenhuma ilegalidade na extradição, o entendimento que prevalece é que a extradição é um procedimento também político de cooperação entre os países. Então, ainda que o Supremo Tribunal Federal entenda ser possível a extradição, quem decide, no final das contas, se extradita ou não esse indivíduo é o presidente da República. Então, ele tem uma discricionariedade para proceder à extradição ou não. O que isso quer dizer? Quer dizer que, se o presidente da República entender que não é o caso de extradição, ele pode não extraditar, que foi o caso do Cesare Battisti. Então, o que aconteceu? No caso do Cesare Battisti, o Supremo Tribunal Federal entendeu presente todos os requisitos de extradição, inclusive considerou que o Battisti não era refugiado, então que poderia haver a sua extradição. E no caso, na época, o presidente da República, o Lula, entendeu que não era o caso, que não deveria ocorrer a sua extradição, e o Cesare Battisti não foi extraditado. Depois, com a alteração do governo para o Michel Temer, então, se reanalisou, digamos assim, se reprocessou o pedido de extradição, no sentido de que a Itália refez o pedido perante a presidência da República, já com aval do Supremo Tribunal Federal, e foi dado o ok para a extradição do Cesare Battisti. Ele acabou depois fugindo para a Bolívia
Bolívia, se não me engano, e ali foi detido, o Paraguai, detido e extraditado diretamente para a Itália. Como que funciona, então, esse procedimento no Supremo Tribunal Federal? Ele não tem recurso, claro, porque já é um procedimento no órgão supremo do Brasil. Então, vai ser aberto um processo judicial de extradição, em que vai haver um interrogatório do extraditando, ele vai ser nomeado um defensor público, no caso, até a Defensoria Pública Federal, ou ele vai contratar um advogado para se defender. Ele apresenta a sua defesa, no sentido de que não há o cumprimento dos requisitos para a extradição, ou de que ele não é aquela pessoa que efetivamente está se buscando na extradição, enfim, ele vai apresentar uma defesa e o Supremo Tribunal Federal deve julgar esse ato de legalidade da extradição. Depois de julgado o ato pelo Supremo Tribunal Federal, a Presidência da República concede o aval para a extradição ou não, como eu falei, um ato discricionário político da Presidência da República. E dando ok para o país requerente, então o país requerente deve proceder à retirada do indivíduo em até 60 dias, tá? Se esse indivíduo estiver respondendo a processo no Brasil ou já estiver preso no Brasil em relação a outro fato, não é o fato do requerimento. Então, ele vai cumprir primeiro a pena no Brasil e depois, então, ele vai ser entregue à autoridade estrangeira. A não ser que a pena que ele esteja cumprindo no Brasil for uma pena por uma infração de menor potencial ofensivo. Por exemplo, ele está cumprindo lá a prestação de serviço à comunidade. E aí, então, o Brasil pode entender que ele pode ser extraditado porque o crime que ele cometeu no exterior é mais grave do que o cometido no Brasil. É comum também que se façam pedidos de não extradição na defesa, no sentido de que o indivíduo já se encontra com uma idade avançada e por alguma enfermidade, ou seja, doença, ele esteja em tratamento no Brasil. E aí, então, a autoridade brasileira irá adiar o processo de extradição, não vai permitir essa extradição enquanto a pessoa esteja num processo de tratamento médico. Então, isso também é algo bem comum de se verificar na prática. Além disso, pessoal, no caso do procedimento de extradição, o Brasil requer o compromisso do Estado estrangeiro com atitudes, com algumas condutas, quais sejam. Ele não pode submeter o extraditando a pena diversa do pedido de extradição já feito. Então, se ele fez... A Vitória me pergunta, professora, referente ao que aconteceu com aquele médico gaúcho recentemente, entra nessa questão? Não, Vitória. Por quê? Porque nesse caso, aquele médico gaúcho, ele cometeu o crime no estado estrangeiro, mas ele foi detido no estado estrangeiro. Ele não fugiu. Se ele tivesse fugido para o Brasil, e aí ele entra no Brasil, e aí o estado estrangeiro, no caso o Egito, né? Esse caso que tu está me perguntando, né? Se o Egito, então, ele vai ficar a ver navios porque o cara foi embora, saiu, pegou o avião, veio para o Brasil. E ele cometeu um crime segundo as leis do Egito lá. O que o Egito vai fazer? Requerer a extradição do Brasil, desse brasileiro para que ele encaminhe o sujeito de volta ao Egito para que ele cumpra pena lá, ou que responda processo criminal lá. Mas aí, nesse caso, o Brasil não vai extraditar esse indivíduo porque ele é brasileiro nato. Então, ele veio para o Brasil, ele não vai ser extraditado, que foi o caso que eu falei ali no início da aula do Robinho, enfrentando os processos de estupro na Itália. Então, como ele veio ao Brasil,
ele já tem a proteção por ser brasileiro nato. Existe hoje um outro instituto, que é da transferência de execução de pena, que é uma exceção a essa regra, mas não é exatamente a extradição nesse caso. Então, a extradição ela se dá quando o indivíduo vai para outro país que não que ele cometeu o crime. Nesse caso do médico gaúcho, ele estava lá e ele foi detido lá e ele poderia estar cumprindo pena lá, como vários brasileiros que estão detidos em países estrangeiros e cumprindo pena porque cometeram crimes nessas localidades, inclusive possibilitando a aplicação de penas capitais, ou seja, penas de morte nos locais em que esses países aceitam. Então, é o caso, por exemplo, de brasileiros detidos na Indonésia em razão de tráfico de entorpecentes, tráfico de drogas, tá? Agora, se no caso o indivíduo aqui que tem que ser estrangeiro ou naturalizado vem ao Brasil para se furtar ao cumprimento de uma pena que ele cometeu no Estado estrangeiro, aí então o Estado brasileiro vai analisar esse procedimento de extradição para entregar esse indivíduo, normalmente estrangeiro. Por quê? Porque se ele for brasileiro nato, ele não vai poder ser extraditado. E o naturalizado, em algumas hipóteses apenas, é que ele pode ser extraditado. Tá? E se houver nesse país em que ele cometeu o crime uma prisão perpétua ou prisão com pena capital, pena de morte, ou ainda com pena corporal, o Brasil vai requerer aqui a comutação dessa pena em até 40 anos de prisão, porque o Brasil não aceita, entende que é contra os direitos humanos, tá? Que é contra os direitos humanos uma pena que extrapole a questão relativa a apenas a prisão, a detenção, a privação de liberdade. Maite me pergunta aqui, professora, mas se o brasileiro nato não extingue a punibilidade da pessoa? Não, não extingue a punibilidade, até porque a extradição é um mecanismo de colaboração entre estados. Se o Brasil não extradita brasileiros natos, então não estaria colaborando. Sim, esse é o grande problema da extradição, Maite. A grande crítica é essa. Então, por exemplo, o sujeito brasileiro nato vai, comete um crime no exterior, vem para o Brasil e o Brasil não extradita esse brasileiro nato. Isso seria injusto e poderia colaborar para a criminalidade. Essa é uma das críticas ao Instituto da Extradição, sim, tá? E a gente vai ver que uma das saídas são mecanismos mais modernos de transferência de execução de pena, tá? Mas é uma das grandes críticas. Mas o Brasil, no caso, ele obedece, como a extradição é um instituto bastante antigo de cooperação, a maioria dos países não extradita brasileiros ou brasileiros nacionais seus. Então, existe aí uma certa desconfiança antiga de que os nacionais poderiam estar sofrendo algum tipo de perseguição mesmo, né, gente? E aí, em razão disso, os países têm limitado a possibilidade de extradição. Eles têm contornado essa questão, como tu colocaste, em razão e com a criação de um novo instituto que nós vamos estudar, que é a transferência da pena. Então, por exemplo, no caso do Robinho, tá, que ele poderia ou não ter cometido crime lá, então é algo que precisa ser averiguado pelas autoridades locais. Ele vem ao Brasil, ele já não pode mais ser extraditado. E aí, claro, o que vai acontecer? Ele não pode sair do Brasil, porque se ele sai do Brasil, ele é brasileiro nato aqui no Brasil. Agora, se ele for para outro país e o outro país tiver um tratado de extradição com a Itália, ele, qualquer momento, ele pode ser detido e extraditado para a Itália. Agora, aqui no Brasil, ele acaba tendo essa proteção e dentro dessa linha que tu colocaste, poderia até ser uma proteção injusta nesse sentido, tá? Além disso, pessoal, sempre a extradição, tá? Então, sempre vai ser extradição relativamente àquele pedido, então não pode o Estado que requereu aumentar a pena ou fazer, vamos supor, fazer uma prisão perpétua,
Então, sempre tem que respeitar. Não pode entregar para outro país que não aquele que está reclamando a extradição, tá? Não pode agravar a pena por motivo político, tá? E não pode submeter o extraditando a torturas ou outros tratamentos com penas cruéis. Então, aqui o Brasil vai requerer do Estado estrangeiro um comprometimento nesse sentido, vai requerer que ele não proceda da forma que possa, no olhar brasileiro, algo que contraria os direitos humanos. Tá? Agora, uma questão super importante, pessoal, que muitas das vezes as pessoas se confundem, porque nós estudamos o Instituto da Expulsão, que é quando o Brasil de ofício, então o Brasil age de ofício, em razão de um crime cometido no território brasileiro, ele vai expulsar o estrangeiro que cometeu o crime no Brasil, depois dele cumprir a pena, no sentido de fazer uma retirada compulsória desse indivíduo. E aí, quando nós estudamos o Instituto da Expulsão, que é algo dado pelo Brasil, não é uma cooperação internacional, o Brasil age de ofício, ou seja, ele quer retirar esse indivíduo do território nacional, e ele assim o faz. Nesse caso, nós vimos que é impedimento para a expulsão se o sujeito tem filhos brasileiros ou cônjuge ou companheira no Brasil. No caso da extradição, isso não é um impedimento para extradição. Então, não importa se ele tem filho, se ele é casado com brasileiro, brasileira ou não. Esse não é um impedimento para a extradição. Inclusive, o Supremo Tribunal Federal tem súmula, ou seja, um entendimento consolidado sobre esse tema, que é a súmula 421, tá? Dúvidas, gente? Por enquanto? Tudo certo, prof. Tudo certo, Jóia? Então, eu só vou retomar um pouquinho aqui, porque eu vi que a gente começou eu e a Maitê. Então, aqui, ó, eu vou mostrar esse caso do César Batista, uma reportagenzinha que saiu no Fantástico, só para que vocês possam visualizar a importância do Instituto da Extradição. Ele fala um pouquinho do crime anterior, por isso que eu achei que seria interessante. Vamos ver se eu consigo. Se você quer, você pede coragem. Cesare Battisti, condenado à prisão perpétua por 4 homicídios na Itália nos anos 70. Considerado terrorista em seu país. Refugiado por 14 anos no Brasil. Foragido desde o mês passado. Preso na Bolívia ontem à noite. Entregue ao governo italiano quase 38 anos depois de ter escapado da justiça. Domingo, 13 de janeiro de 2019. O Fantástico começa agora. Boa noite. Olá, boa noite. Autoridades da Bolívia prenderam ontem à noite, na cidade de Santa Cruz de la Sierra, o italiano Cesare Battisti. Ele estava foragido desde o mês passado, quando o ministro do Supremo, Luiz Fux, decretou a prisão dele e o então presidente Temer assinou a extradição. Battisti embarcou para a Itália no fim da tarde de hoje. Na década de 1990, a justiça italiana condenou Cesare Battisti por 4 assassinatos ocorridos na década de 70. Mas ele fugiu do país e acabou vindo para o Brasil. Para prender Battisti, as autoridades bolivianas receberam ajuda dos serviços de inteligência da Itália e do Brasil. Vou falar agora ao vivo com o repórter Alberto Gaspar, que está em Santa Cruz de la Sierra. Gaspar, como foi esse dia movimentado aí na Bolívia? Olá, Tadeu. Olá, Poliana. Boa noite a todos. Um dia bem movimentado mesmo.
Ainda não se sabe muito bem como Cesare Battisti chegou a Santa Cruz de la Sierra. Nem quando ele chegou. Não se sabe por onde. Não se sabe se ele veio pelo aeroporto internacional onde nós estamos. O fato é que nós chegamos no início da tarde, aqui em Santa Cruz de la Sierra, nesse aeroporto. Enquanto nós nos deslocávamos para o centro da cidade, para a sede da Polícia Internacional, a Interpol, policiais bolivianos e italianos já se movimentavam para preparar a transferência, assim como outras autoridades, para preparar a transferência de Cesare Battisti aqui de Santa Cruz de la Sierra. A grande incerteza era, para onde? Para o Brasil, para cumprir a extradição que tinha sido decretada, ou diretamente para a Itália, deportado? Nós nos juntamos à imprensa boliviana e das agências internacionais, correndo atrás de informações para como é que ia acabar essa história, que acabou exatamente nesse aeroporto no fim da tarde. Veja na reportagem. Ao longo do dia, corre dos policiais da Interpol, a Polícia Internacional. Uma corrida que já durava desde o dia anterior. A caça a Cesare Battisti tinha começado antes do Natal, quando a Polícia Internacional da Bolívia passou a cercar os passos do italiano. Horas antes da prisão, os policiais gravaram estas imagens de Battisti, caminhando por uma rua da cidade, de cavanhaque e óculos escuros. Cesare Battisti foi preso pela polícia boliviana na noite de sábado, em Santa Cruz de la Sierra, cidade a 860 quilômetros da capital, La Paz, e a 600 quilômetros da fronteira com o Brasil. O jornal italiano Corriere della Sera disse que Battisti carregava no bolso um documento brasileiro, estava sozinho e não resistiu à prisão. Segundo os investigadores, houve troca de dados de inteligência entre as polícias brasileira e italiana com a polícia boliviana. Cesare Battisti estava foragido desde o dia 14 de dezembro. A Polícia Federal Brasileira chegou a fazer 20 simulações de disfarces que ele poderia estar usando. Uma delas bem parecida com o visual de Battisti na hora da prisão. Segundo o ministro do Interior da Bolívia, Carlos Romero, Battisti entrou ilegalmente na Bolívia. Em condição irregular. Ainda não se sabe como ele chegou e por onde. No dia 21 de dezembro, Battisti enviou um pedido de refúgio às autoridades bolivianas, mas ele foi negado. A defesa do italiano declarou que, como o cliente está fora do Brasil, os advogados daqui não possuem habilitação legal para atuar em outra jurisdição e que espera que o caso tenha um desfecho de respeito aos direitos fundamentais. Essa movimentação toda na sede da Interpol no início da tarde era o sinal de que Battisti ia ser transferido. Mas para onde? Passando pelo Brasil? Os policiais bolivianos e italianos não ajudavam a ter uma resposta. Não queriam conversa com a imprensa. Pode falar com nós, periodista? Como este grupo parecia de partida, melhor segui-lo. O caminho era mesmo o do aeroporto. Você vai na Itália ou passam por Brasília? Não sei. Foram conduzidos direto para esse ponto aí, de onde nós mesmos não vamos poder passar, né? E vão embarcar. Não se sabe exatamente em que condições. Nesse momento não se sabia ainda se Cesare Battisti seria transferido para o Brasil ainda, passaria pelo Brasil, em qual avião ele iria embarcar, num avião brasileiro, num avião italiano. Eram interrogações ainda, até agora. Debaixo de chuva, chega o avião, um jato italiano, que veio buscar Cesare Battisti. Um avião sem nenhum logotipo, sem nenhuma identificação, além do prefixo aeronáutico. Já estava claro que a viagem de Cesare Battisti seria diretamente para a Itália. Era só uma questão de tempo até o embarque. E até aquele que pode ser o último capítulo da história dele aqui na América do Sul. O embarque foi discreto, encoberto por veículos. Poucos minutos antes das 5 da tarde, o avião deixou Santa Cruz de la Sierra. Destino, Roma. O jornal Corriere della Sera publicou uma foto de Cesare Battisti dentro do avião. Então, o domingo foi de muitas negociações sobre o trajeto da viagem de Cesare Battisti de volta para a Itália. Uma ideia inicial era que ele passasse antes aqui pelo Brasil.
A Polícia Federal Brasileira chegou a mandar um avião pequeno de Mato Grosso do Sul para a Bolívia. A Itália também mandou um avião, como a gente viu aí na reportagem. E no meio da tarde houve um acordo para que Battisti fosse levado diretamente da Bolívia para a Itália. A repórter Camila Bonfim traz agora para a gente, lá de Brasília, as últimas informações. Ei, Camila, boa noite. Oi, Poliana, boa noite para você, para o Tadeu e para todos. Olha, o italiano Cesare Battisti já deixou o território boliviano e está em poder das autoridades italianas. Neste momento, o avião que leva Battisti para a Itália, um Falcon 900, sobrevoa a divisa dos estados de Mato Grosso e Pará. E olha, aqui em Brasília, a defesa de Battisti ainda fez uma última tentativa no Supremo Tribunal Federal. Pediu ao Supremo para que Battisti, então, não tivesse essa ida autorizada para a Itália, para não autorizar a ida dele para a Itália. O pedido, na prática, era para suspender a ordem de prisão expedida pelo ministro Luiz Fux, mas foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli. Lembrando que a prisão de Battisti na Bolívia não tem relação com decisões do Supremo Tribunal Federal. Além disso, qualquer eventual decisão da Justiça brasileira, eventualmente favorável a Battisti, não teria qualquer efeito, porque ele não pousou no Brasil antes dessa transferência para a Itália. Na prática, agora Battisti vai cumprir a pena dele na Itália, aquela pena que está prevista na condenação da Justiça italiana. É o fim de uma história, o desfecho de uma história com muitas medidas judiciais e fugas. Dessa última vez, a fuga durou quase um mês. Vamos ver os detalhes agora na reportagem. No fim da manhã, o presidente Jair Bolsonaro chamou ao Palácio da Alvorada os ministros da Justiça, Sérgio Moro, das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. Eles discutiram a prisão de Cesare Battisti e como se daria a retirada dele da Bolívia. O plano inicial era o seguinte: policiais federais brasileiros trariam Battisti da Bolívia para o Brasil, de onde ele seguiria para a Itália. Um avião da Polícia Federal chegou a ser deslocado de Corumbá, Mato Grosso do Sul, para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Horas depois, o primeiro-ministro da Itália anunciou que Battisti sairia direto da Bolívia para a Itália. No fim da tarde, os Ministérios das Relações Exteriores e da Justiça informaram a mudança de planos, em uma nota conjunta. O terrorista Cesare Battisti retornará diretamente da Bolívia, onde foi preso na madrugada de hoje, para a Itália, onde começará a cumprir imediatamente a pena de prisão. O Brasil ofereceu facilitar o embarque pelo território nacional e, devido à urgência, foi encaminhada uma aeronave da Polícia Federal Brasileira à Bolívia. No entanto, optou-se pelo envio direto do prisioneiro à Itália. O governo brasileiro se congratula com as autoridades bolivianas e italianas e com a Interpol pelo desfecho da operação de prisão e retorno de Battisti à Itália. O importante é que Cesare Battisti responda pelos graves crimes que cometeu. O Brasil contribui assim para que se faça justiça. O presidente Bolsonaro também se manifestou em uma mensagem. Deu parabéns aos responsáveis pela captura de Battisti. Desde a campanha, Bolsonaro se manifestou favoravelmente à extradição de Battisti. Assim que foi eleito, recebeu o embaixador da Itália, Antônio Bernardini, para falar sobre o caso. No fim das contas, por causa das tratativas diretas entre Bolívia e Itália, não houve extradição. Battisti foi preso e a Bolívia determinou a medida chamada saída obrigatória, uma espécie de expulsão porque ele entrou ilegalmente no país. A Bolívia entregou Battisti às autoridades italianas pelos crimes cometidos na Itália. E autoridades brasileiras confirmaram que ele irá agora cumprir a pena prevista na condenação da justiça italiana. É o fim de uma história que começou décadas atrás. Cesare Battisti foi condenado na Itália à prisão perpétua por 4 assassinatos cometidos na década de 70. Ele fugiu da Itália, viveu na França e chegou ao Brasil em 2004. Aqui, foi preso em 2007, porque a Itália pediu a extradição dele. Mas em janeiro de 2009, o então ministro da Justiça, Tarso Genro, concedeu status de refugiado político a Battisti, contrariando a decisão do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. No fim de 2009, o Supremo Tribunal Federal autorizou a extradição, mas deixou a palavra final para o presidente da República. E o então presidente Lula negou a extradição em seu último dia de mandato. Assim, Battisti passou a viver livre no Brasil, mais recentemente numa casa no litoral sul de São Paulo. Ele foi preso no Brasil pela segunda vez em outubro de 2017, por suspeita de evasão de divisas na fronteira do Brasil com a Bolívia. Tentava atravessar para o país vizinho em um táxi boliviano com $6.000 e 1.300 euros em dinheiro vivo.
Ele conseguiu sair da prisão por decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que impôs o uso de tornozeleira eletrônica. Em abril do ano passado, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça liberou Batiste de usar a tornozeleira. Dias após essa decisão, o Ministério Público Federal em Mato Grosso do Sul pediu à Justiça Federal no estado para que Batiste voltasse a ser preso, alegando risco de fuga. A Justiça negou. O governo da Itália pediu extradição novamente ao Brasil em setembro de 2017. Em dezembro passado, o relator no Supremo, o ministro Luiz Fux, revogou uma liminar concedida por ele próprio para que Batiste não fosse extraditado. Afirmou que cabe ao presidente extraditar ou não, porque as decisões políticas não competem ao judiciário. Em seguida, o presidente Michel Temer assinou o decreto determinando que Cesare Battisti fosse extraditado, mas Battisti não se apresentou às autoridades e sumiu. Dentro do Brasil, assim que a fuga foi constatada, a PF chegou a fazer mais de 30 buscas por Battisti. Em outra frente, a Divisão de Inteligência da Polícia Federal municiava as autoridades da Bolívia com informações sobre o condenado. Já se suspeitava, então, que ele pudesse ter fugido para o país vizinho. Essas informações ajudaram a polícia boliviana a finalmente prender Battisti, pondo fim a uma fuga que durou quase um mês. Pronto. Então, aqui a gente tem, pessoal, uma visão bem ampla do caso e tratando do tema da extradição. Acho que é importante, quando a gente estuda determinado instituto, que a gente faça essa referência com as reportagens para que a gente possa analisar de que forma elas impactam na nossa vida, na nossa compreensão do que vem acontecendo. Então, é um caso bem famoso, principalmente no Brasil. Vocês viram que passa pelo Instituto do Refúgio, depois na Bolívia ele acabou sendo deportado para a Itália, né? Não foi extraditado, mas a gente viu também bastante coisa a respeito da extradição, do Instituto da Extradição, como o Brasil se comportou em relação ao pedido da Itália. Pois, pessoal, aqui nesse outro vídeo, tá? Que é um pouquinho mais longo, eu não vou passar para vocês, ele tem 20 minutinhos, mais ou menos. Tem uma entrevista com uma professora, Inês Lopes, lá da UNB, sobre o que é extradição. Eu acho que é bem interessante depois vocês analisarem, ela faz de uma forma que ela conduz sobre aquilo que nós estudamos na aula de hoje, e ela vai explicando o Instituto. Depois nós temos aqui, pessoal, o próprio julgamento do Cesare Battisti, se vocês tiverem interesse em analisar, então tem aqui a referência, que é os grandes julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, vai fazer um resumo controvérsia jurídica que começou sobre em esse 2007 caso, e só tá? Da primeira parte, depois vocês podem olhando, então vai fazer um resumo do caso do Cesare Battisti, tá? E depois a gente tem também, tá? O caso da brasileira que eu falei para vocês, que foi, ela está sendo acusada nos Estados Unidos pela morte do ex-cônjuge, né? Do marido, então marido, e ela vem ao Brasil, só que ela é brasileira nata. E o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesse caso, ela perdeu a nacionalidade brasileira ao adquirir a nacionalidade norte-americana. Então, tá aqui um resumo do caso para depois vocês lerem com mais calma. Tá? Dentro dessa linha, vejo que agora a gente está com o quórum bem alto na nossa aula, então quero explicar a tarefa que vocês têm para fazer daqui 2 semanas, que vai compor a G2 de vocês, ou seja, a nota desse semestre juntamente com o questionário, que é pesquisar, no caso, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, um caso envolvendo extradição e fazer um comentário a respeito do caso. Então, vocês podem fazer, por exemplo, www.stf.jus.br, vocês vão abrir o site do STF, aqui abriu o STJ, deixa eu abrir o STF. Eu quase não abro o STF, eu abro muito mais o STJ na minha profissão. Tá? Agora sim.
tá? Então, aqui vocês vão na análise no STF, tá? E aí vocês podem colocar, deixa eu ver aqui, alguém botou no bate-papo. Precisa colocar o teor da jurisprudência, precisa colocar o número da jurisprudência e dizer sobre o que se trata, tá? Aí vem aqui, ó, em jurisprudência, tá? Aqui tem até outras questões, então vocês podem ir já por ramos de direito, se preferirem, tá? Ou ir para pesquisa de jurisprudência. Aí vocês podem colocar, vamos supor, eu vou colocar extradição, vai vir vários casos, evidentemente, né? Porque o STF julga vários casos, ó. E aí aqui eu tenho, ó, casos de extradição julgados pelo STF. Então, o que eu quero que vocês façam? Vocês abram um desses casos, leiam a decisão e façam um resumo sobre a decisão, sobre o que se trata o caso, tá? Para quem não tem condição, vejam que é bem simples, tá, gente? Para fazer essa extradição, para fazer esse trabalho, é bem simples, tá? Para quem não tem condição, eu vou colocar ali no nosso material, o caso esse da brasileira, até vou anotar aqui, vou colocar o inteiro teor ali, para quem não sabe ainda pesquisar no STF, tá? E aí pode fazer um resumo desse caso que eu vou colocar ali, tá? Já tem um comentário do caso ali e eu vou colocar o inteiro teor do caso, vocês podem fazer o trabalho sobre isso. O que eu quero que vocês façam? Qual é o objetivo do trabalho? É, novamente, exercitar a pesquisa num site, para que vocês possam ter contato e fazer uma busca ativa por determinada decisão, e que vocês tenham aqui já uma familiaridade com os termos, como que o STF decide. Então, eu vou colocar, até acho que eu vou colocar esse caso aqui, ó. Crime de furto, dupla tipicidade, dupla punibilidade, princípio da contenciosidade limitada, tá? Eu vou ver, de repente, em vez daquele da brasileira, que já tem... Então, a gente pode ir aqui, ó, tá o caso. Vejam só, eu vou pegar em PDF o inteiro teor do caso. E aí eu vou salvar. E depois eu coloco ali no nosso material, tá bem? Depois ali eu coloco ali no material. Se vocês podem fazer um resumo desse caso aqui, tá? Ou fazer, ou pesquisar vocês mesmos. Ah, eu quero um outro caso, quero achar um caso diferente, enfim, que vocês acharem melhor para fazer um resumo do trabalho, tá? Vejam que é importante também vocês fazerem, exercitarem essa busca ativa, é algo bacana de se fazer, tá? Aí eu quero fazer também essa outra questão com vocês, que foi uma questão de concurso público, vejam só, tá? Vamos fazer juntos. Considere a situação hipotética abaixo, tá? Vamos analisar juntos. Espera aí que eu tenho um chat aqui. Teor da emenda, no caso, não precisa colocar toda a jurisprudência, não, tá? Mas só a referência do caso ali. Ou se botar a jurisprudência é melhor, né, Maitê? Porque aí eu consigo analisar bem sobre o que se trata, tá? Pelo menos a emenda da decisão seria bom colocar, tá? Ou colocar depois no anexo toda a decisão, da forma como eu tirei ali, vocês também podem tirar e colocar no trabalho, tá? Então, nesse caso de concurso público, pessoal, vejam só. Considere as situações hipotéticas. Arnold é brasileiro naturalizado, residente no Brasil e antes da sua naturalização praticou crime comum no seu país de origem. Dimitri é estrangeiro e encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime político em seu país de origem. Frida é estrangeira e encontra-se atualmente no Brasil, tendo cometido crime de opinião no seu país de origem. José é brasileiro nato, residente no país, tendo cometido crime no exterior durante viagem de férias, da qual já retornou.
Levando-se em consideração somente as informações aqui fornecidas, de acordo com a Constituição, é cabível a extradição de quem? Quem que dessas pessoas, Arnold, Dimitri, Frida ou José, podem ser extraditados? Dentro do que nós estudamos quanto aos impedimentos de extradição. Podem colocar ali no chat a resposta. Ou falar. Vamos ver aqui, ó, o José. Então, o José é brasileiro nato. O brasileiro nato pode ser extraditado? Em nenhuma hipótese, o brasileiro nato pode ser extraditado. Então, o José não pode ser extraditado. A Frida cometeu crime de opinião. O Brasil extradita a pessoa que comete crime de opinião? Não, o Brasil não extradita quem comete crime de opinião. E crime político? O Brasil extradita quem comete crime político? Também não. O Brasil não extradita nem crime de opinião e nem crime político. E não extradita também brasileiro nato. O Brasil extradita brasileiro naturalizado? Em regra, não. A não ser que o crime tenha sido cometido antes da naturalização ou se trate de tráfico de drogas. Então, vamos ver a hipótese do Arnold. Então, ele é brasileiro naturalizado e antes da naturalização, ele praticou um crime no seu país. Então, quem é o único que pode ser extraditado é o Arnold. Ficou claro, gente? Sim. Sim? Tá? Então, essa é uma questão super importante da extradição, tá? É algo que a gente estuda bastante, cai muito em concursos públicos, esses requisitos, querendo confundir extradição com expulsão, que nós vimos. Então, é algo bastante pedido aí nas provas, tá? E acho também que é importante, porque lida com o noticiário que a gente, enfim, vivencia na nossa sociedade. Por isso que é importante que a gente conheça, saiba do que eles estão falando quando trata do tema da extradição. E aí, seguindo a linha do que a Maitê colocou, muitas vezes essa extradição, ela pode dar a impressão de que ela não cumpre um sentimento de justiça. Por quê? Porque o brasileiro que comete crime no exterior e vier para o Brasil, ele, por ser brasileiro nato, ele nunca vai poder ser extraditado. Então, isso poderia dar a ideia de que o Brasil estaria acobertando os seus nacionais em razão de não extraditá-los. E por conta disso, os países desenvolveram um novo mecanismo de cooperação internacional, que é a transferência de execução de pena. Então, vejam que nessa hipótese, aqui, o que vai acontecer é que um país vai transferir a pena que ele já condenou e aí muitas das vezes um brasileiro nato, então que ele já condenou o sujeito que está no Brasil, para que aqui no Brasil se execute a pena que o sujeito foi condenado no exterior. Então, na hipótese do Brasil não fazer, tá, a extradição, é possível transferir a pena que o sujeito foi condenado no exterior, que é, via de regra, o caso de ser brasileiro nato.
para isso deve haver um tratado ou promessa de reciprocidade. O Brasil só tem tratado nesse sentido com os Países Baixos, tá, gente? Ou aí num tratado geral, tá? Que é o Tratado sobre Tráfico Ilícito de Entorpecentes ou Crime Organizado, tá? Ou ainda contra a corrupção. Então, nesses tratados, para esses crimes ou para qualquer tipo de crime com os Países Baixos, é possível que haja essa transferência de execução de pena. Por exemplo, no caso do Robinho, o Brasil não tem tratado nesse sentido, mas como pode também ser por uma promessa de reciprocidade? O que é a promessa de reciprocidade? Tu vai, executa essa pena que eu estou lhe dando, e nas próximas que tu me pedires, eu também vou fazer. Então, eu prometo também seguir os teus pedidos nesse sentido. Então, é possível, em tese, que isso pudesse acontecer. Claro que vai também esbarrar com alguma eventualidade política, algum entrave político nesse fato, mas é possível, em tese, que isso venha acontecer, desde que preenchido esses demais requisitos, qual seja, a sentença tiver transitado em julgado lá no país em que houve o cometimento do crime, ou seja, não cabe mais recurso, tá? Depois, essa pena for de mais de 1 ano, para que seja uma pena grave, para que haja efetivamente toda a movimentação do Estado nesse sentido, tá? E o fato seja crime nos 2 países. Por exemplo, o caso do estupro, em tese, poderia ser nesse sentido. E aí o Estado estrangeiro vai pedir para o Estado brasileiro, por exemplo, que cumpra a pena que ele condenou lá na origem, vamos supor, lá na Itália, no exemplo que a gente viu. Aí quem vai analisar a legalidade não é o Supremo Tribunal Federal, mas o Superior Tribunal de Justiça, tá? Porque ele também que analisa a legalidade de qualquer sentença cível que não seja criminal nesse sentido. E aí, então, o Superior Tribunal de Justiça vai dar o aval concreto e aceitando que a pena que foi condenado, via de regra brasileiro, que aqui se encontra, possa ser cumprida no Brasil, oriunda de um crime e de uma condenação ocorrida num Estado estrangeiro, independentemente da vontade do condenado, tá? Então, respondendo aí aquilo que a Maitê me perguntou, o que daria a impressão de que o país está comprometido com o combate à criminalidade, para que não haja aí um sentimento de impunidade relativamente a um fato ocorrido no estrangeiro. Então, é possível, é mais recente esse instituto, tá previsto também lá na lei de imigração, e é algo super recente, ainda não tenho casos em que isso se verificou, mas talvez aí a gente possa ver no noticiário algum caso famoso nesse sentido. Um outro caso de cooperação, pessoal, que refere-se à matéria criminal, e é bastante comum esse sim, que é a transferência da pessoa condenada, que é diferente da transferência da pena, tá? Aqui a pessoa está no Brasil, cumprindo uma pena que ela cometeu no Brasil, e ela requer que ela possa cumprir essa pena no país de sua origem, tá? Então, isso é muito comum, por exemplo, em tráficos de drogas. A maioria dos estrangeiros, eu já falei para vocês, que estão presos no Brasil se refere a tráfico de drogas, tá? Então, eles estão presos no Brasil, vamos supor, sem vínculo nenhum com o país, vem aqui às vezes porque a rota que foi destinada é preso, ou de brasileiros também no exterior, nesse sentido, são condenados no Brasil, devem cumprir a pena aqui no Brasil, porque estão aqui e o crime foi cometido aqui, mas existe um tratado com o país da nacionalidade ou de origem dessa pessoa, e é possível que ela possa cumprir o resto da pena lá no país da sua nacionalidade. Então, o Brasil, por exemplo, tem um britânico aqui, isso é comum em relação a países europeus. Então, tem um britânico aqui e ele foi condenado por envolvimento ao tráfico de drogas,
está condenado a uma pena de 5 anos de prisão. Mas ele tem família lá na Inglaterra ou na Grã-Bretanha, enfim, né, na região maior. Ele tem família lá, a condição da prisão lá é muito melhor para ele do que aqui. Então, é formalizado um pedido para que ele continue o cumprimento da pena dele, aqui foi condenado aqui no Brasil, lá no exterior. Então, o Brasil aceita isso, porque também aceita que brasileiros que são condenados lá possam vir a cumprir a pena aqui. Aí, nesse caso, pessoal, é a pessoa condenada que quer cumprir, ela já está presa, tá? Ela já está presa no país aqui, e ela quer cumprir a pena no local em que ela tenha vínculos familiares ou que ela seja nacional. Então, ela já é presa e ela requer uma transferência da pessoa condenada, ou seja, a pessoa já está presa e vai mudar o local do cumprimento desse em que ela se encontra, tá? Então, esse é o Instituto da Transferência de Pessoa Condenada. Então, não se confunde com a transferência da pena. O que acontece na transferência da pena? O sujeito está fugitivo no país de origem, e aí, então, o Brasil não pode extraditá-lo, porque tem algum impedimento, e sem a vontade dele, claro que ele não quer cumprir pena, né, gente? E aí, então, é transferida a pena para ser executada aqui no Brasil. Já, ou vice-versa, claro. Já na pessoa condenada, a pessoa está condenada no Brasil por um crime que cometeu no Brasil, e ela vai pedir para que seja transferida a sua execução para outro país da sua nacionalidade, ou brasileiro que já se encontra, que é o caso aí sim, que a Vitória me perguntou, do brasileiro preso no Egito. Então, vamos supor que ele tivesse sido preso lá, e ele tivesse sido condenado efetivamente, tá? Com trânsito em julgado, sem mais recurso. Vamos supor que, tá? Porque não é o que aconteceu, ele já voltou, ele se retratou, as autoridades aceitaram lá a sua retratação e retiraram as acusações criminais do caso, levantaram o pedido de prisão. Mas vamos supor que ele tivesse lá, ele fosse condenado pelo crime de lá, tá? Aí, nesse caso, tá? Nesse caso, vamos supor que ele tivesse sido condenado a 5 anos de prisão, que era a pena que estava sendo divulgada como possível. E aí o Brasil e o Egito tenham aí sim, tenham um tratado ou uma promessa de reciprocidade quanto a essa medida de cooperação. Então, o que aconteceria? Ele viria para o Brasil continuar cumprindo pena de 5 anos. E quando ele chegasse no Brasil, o Brasil podia liberar ele no entendimento de que foi muito dura a pena aplicada? Não. Tá? Não pode. Ele vai terminar de cumprir no Brasil. Claro, com todas as aplicações da Lei de Execução Penal brasileira. Por exemplo, livramento condicional, ascensão de regime, tudo isso se aplicaria. Mas o Brasil não poderia dizer, não, tá, tudo bem, ó, isso que ele fez foi bobagem. Isso o Brasil não poderia fazer, tá? Então, nessa hipótese da pessoa condenada, sempre tem que ter a concordância da pessoa que vai ser transferida. Então, por exemplo, dos angolanos e dos nigerianos presos do Brasil, eles não querem cumprir pena nos seus países de origem, porque as condições de prisão lá são muito piores do que no Brasil. Então, eles não querem assim proceder. Quando se trata de europeu, normalmente eles querem fazer essa transferência de pessoa condenada, tá? Então, essa execução da pena, no caso, vai caber à Justiça Federal. Então, quando eu coloquei aqui competência para execução, a Justiça Federal que vai analisar os requisitos para execução da pena depois, e esse pedido vai ser pelo Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional, junto ao Ministério da Justiça, o DRCI, tá? Então, ele que tem essa competência de fazer os tratados e também agilizar esses pedidos um pelo outro. Nós temos também ainda, pessoal, outras formas de cooperação em matéria penal que estão em desenvolvimento, ainda não são uma realidade, que é quando existe, por exemplo, um pedido de prisão cautelar, ou seja, sem condenação ainda transitada em julgado, tá?
e é possível que as partes tenham a captura desses indivíduos e entrega para os estados partes. Então, existe lá na Europa um pedido nesse sentido. Hoje é super comum que se faça essa entrega, essa captura de forma mais simplificada do que a extradição, tá? Então, já tem um alerta de prisão de uma pessoa, quando a pessoa é encontrada num país parte da União Europeia, já se faz a prisão dela e já se encaminha para o local que está requerendo, como se fosse quase que um país único, né, gente? Sem todas as formalidades do pedido da extradição. Então, uma entrega direta entre os foragidos e os procurados, ou por prisão cautelar, lá na União Europeia, de forma mais séria. Aqui no Brasil existe um acordo nesse sentido, tá? Mas ainda não foi feito um decreto presidencial, então está sendo aprovado, é tudo mais devagar aqui no âmbito do Mercosul, tá, pessoal? O que significaria um procedimento mais célere de captura das pessoas que estão foragidas. Fora as questões relativas à cooperação em matéria criminal, que nós estudamos, há também a cooperação entre os estados na matéria civil, ou seja, quando há pedidos de citação, de oitiva de testemunha e mesmo de homologação de sentenças produzidas em matéria civil entre os países. Essa disciplina vocês vão estudar lá em processo civil. Já conversei com os professores de processo civil, quem já teve processo civil já deve ter estudado, tá? Porque é matérias ali no artigo 26 do Código de Processo Civil. Então, só estou trazendo aqui para que vocês tenham esse panorama. Nós não vamos estudar os requisitos especificamente desses pedidos, tá? Então, são pedidos amplos de cooperação em matéria civil, baseados em tratados também, ou pedidos de reciprocidade, exceto a homologação de sentença estrangeira, que mesmo que não tenha um tratado, é possível que um país peça para que seja executada uma sentença sua num país e num outro país em que se encontra, por exemplo, se for uma dívida, bens desse devedor, para fazer a restrição desses bens e poder ocorrer o pagamento das dívidas. Então, também um instituto super antigo de cooperação, mas aí que não tenha relação com o cometimento de crime em si, tá? Então, o Brasil só não vai fazer atender pedidos de cooperação quando ele entender que isso violaria a ordem pública brasileira, quando ele entender que aquele pedido é contra o sentimento de justiça, por exemplo, quando esse pedido trate, vamos supor, de algo que o Brasil entenda que é contrário à ordem pública. Num bom tempo, o Brasil entendia que pedidos de divórcio, quando o casamento era indissolúvel, era contrário à ordem pública brasileira. Então, pode ser que determinados pedidos o Brasil entenda que seriam contrários à ordem pública nesse sentido. Então, aqui tem alguns exemplos de cooperação em matéria civil. Então, aqui, colheita de prova, quero saber se tem oitiva de testemunha, prestar alguma assistência de homologação de alguma decisão. Então, tudo isso pode ser objeto de um pedido de cooperação que vocês vão estudar lá em processo civil. Mais recente desses pedidos, eles são feitos diretamente por autoridades centrais, tá? Sem a participação do STJ. Essa participação do STJ a gente chama de juízo de delibação. O nome não é dos melhores, mas é quando o STJ, que não é o STF, faz uma análise da presença ou não dos requisitos de cooperação, por exemplo, para homologar uma sentença estrangeira, se ela transitou em julgado, se ela não transitou, se foi dado por uma autoridade competente, se é uma sentença mesmo, né? Se não é uma decisão administrativa, que não teria o efeito de sentença. Então, isso tudo o STJ, desculpem, vai analisar, tá? E quando não tiver aqui o envolvimento de autoridades judiciais,
pode ser feito diretamente em havendo um tratado. Por exemplo, eu preciso saber uma certidão do registro de imóveis da localidade de Xangri-Lá, porque suspeito que uma casa esteja no nome de uma pessoa que está, por exemplo, respondendo a um pedido de cobrança lá no Uruguai. E ele teria uma mansão lá em Xangri-Lá. Então, eu peço só para ver se aquela casa está no nome dele ou não. Então, vejam que é algo que nem precisaria de uma decisão judicial para isso. Então, a próprio DRCI, Departamento de Recuperação e Cooperação Internacional do Ministério da Justiça, pode agir, pode sair e fazer esse pedido de auxílio, atender um pedido de auxílio direto nesse sentido, tá? Então, para isso que ele serviria. Aí, vou mostrar aqui para vocês, atendendo a essas considerações, esse videozinho aqui da AGU de Cooperação Jurídica. Você sabe o que são mecanismos de cooperação jurídica internacional? A AGU explica. O processo de internacionalização da vida cotidiana traz consequências para a vida jurídica. Temos questões ligadas à pessoa, à família e às transações comerciais. Dessas relações surgem litígios internacionais, da esfera civil à penal. Para facilitar a solução desses litígios, os Estados têm se utilizado dos mecanismos de cooperação jurídica internacional, institutos que permitem o auxílio mútuo entre Estados para a adoção de medidas administrativas, investigativas ou judiciais necessárias para um caso concreto. Dentre os mecanismos de cooperação jurídica internacional existentes, podemos destacar a carta rogatória, a homologação de sentenças estrangeiras e o auxílio direto. Carta rogatória é o instrumento de cooperação jurídica em que um juízo solicita para outro a prática de um ato judicial, como a citação. Já por meio da homologação de sentença estrangeira, o Estado brasileiro reconhece uma decisão judicial definitiva proferida por uma autoridade estrangeira. A carta rogatória e a homologação de sentença estrangeira são considerados métodos tradicionais de cooperação jurídica internacional. Elas estão sujeitas ao juízo de delibação, que é a análise dos requisitos formais da decisão estrangeira pelo Tribunal Interno competente. De acordo com o artigo 105 da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça conceder a autorização para o cumprimento das cartas rogatórias e homologar as sentenças estrangeiras. Após esse procedimento e atendidos os requisitos formais, como tradição juramentada, e materiais, como respeito à ordem pública, aos bons costumes e à soberania, esses atos judiciais serão executados perante a Justiça Federal, conforme estabelece o artigo 109 da Constituição. Diferente das demais, o auxílio direto é o intercâmbio entre autoridades judiciais e administrativas de estados diferentes, sem que passe pelo juízo de delibação. Ele é utilizado para colher provas, obter informações ou adotar quaisquer outras medidas admitidas no nosso ordenamento. Por fim, é importante dizer que o novo Código de Processo Civil, de maneira inovadora, reservou um capítulo específico para a cooperação jurídica internacional. Isso mostra a preocupação do legislador com o cumprimento dos tratados internacionais e também com as normas fundamentais que regem o Estado brasileiro. Para saber mais sobre a AGU e o mundo jurídico, #AGU Explica. Certo? Então, esses são alguns mecanismos, acho que muitos de vocês já estudaram lá no processo civil, não? Não? Então, pessoal, então essa é a nossa aula de hoje, que a gente teve aqui de cooperação jurídica internacional. Tá? Na aula que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre direito internacional privado. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre lei aplicável a questões envolvendo a vida privada das pessoas com conexão em mais de um país. Então, vamos supor, foi um contrato realizado no exterior, tá? Um casamento feito fora do Brasil. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas situações, em especial dos contratos internacionais dos negócios jurídicos realizados em mais de um país, tá? E, além disso, na aula que vem, pessoal, vai ser a nossa última aula do nosso curso. Tem aqui uma previsão, passa rápido, né, Vitória? Aí tem uma previsão aqui de exercícios, pessoal,
Opa! Aqui até já tem, ó, tem até um, se vocês quiserem, um videozinho da aula passada, do semestre passado, com questões objetivas do estudo de exercícios e... Não, esse aqui foi o que a gente fez juntos. Tá, pessoal? Então tá aqui, ó, em exercícios, tá? Sem gabarito e com gabarito, para vocês que quiserem fazer exercícios relacionados a concursos públicos, a OAB, sobre os temas que nós já desenvolvemos em sala de aula. Então, que pode facilitar um guia de estudo de vocês nesse sentido, e aí eu deixo aberto aqui já tá pronto, se já quiserem fazê-los, para que na próxima aula alguma dúvida possa ser também objeto de esclarecimento. Pergunto se existe... Alguém quer fazer algum comentário extra? Não, de minha parte, tudo certo. Tudo certo? Joia, então. Já vi o teu e-mail lá, Léo, tá? Ponto. Já recebi, tá? Então, deixa eu ver o que tem no chat. Professora, quais conteúdos irão cair na G2? Então, vão cair todos os conteúdos que nós vimos a partir da G1, tá? Bem simples mesmo, assim, ali depois. Então, nós vamos falar sobre refugiados, migrantes, expulsão, deportação, extradição, tá? Cooperação jurídica em matéria civil eu não vou pedir, tá? Eu só fiz uma explanação muito rápida. Essa disciplina está sendo desenvolvida lá em processo civil hoje, então eu não vou pedir cooperação em matéria civil, tá? Então, por um acerto que eu fiz lá com a professora, com os professores de processo civil. Ok? Então, tenham todos um bom dia, chuvoso, no final tá bem chuvoso, né, pessoal? Tenham todos um bom dia e um bom final de semana. Nos vemos na quinta que vem. Bom final de semana. Tchau, prof. Bom final de semana. Tchau, bom final de semana.